Olá, eu sou o Cássio Politi Eu sou a Juliana Cavani. e essa é mais uma edição do Inspire by Zorro. A gente tem o prazer de receber aqui no Inspire, podcast da Zorro, durante o Empreende Brasil, o Alexandre Jacques, que é criador, fundador do Pregão de Guerra. Alexandre, muito prazer em receber você aqui. Obrigado por aceitar o convite para ter esse papo com a gente hoje. Obrigado, uma honra. O prazer é todo meu em poder vir bater esse papo, falar um pouquinho de vendas, um pouquinho dos assuntos que a gente tem explorado aqui no Empreende, enfim, e por aí afora. Quase que não é importante venda, né, para as empresas, né, Alexandre? É o pulmão, né? Se a pessoa não respirar, ela morre. A empresa, se não vender, fecha. E a única atividade que eu consigo pensar que não tem substituto. Né? Nada substitui receita, nada substitui venda. Nada. Invariavelmente, inclusive, é a única atividade em que alguém pode ganhar mais que o dono da empresa. É verdade. Dependendo da forma como é feita a remuneração variável desse vendedor, representante, enfim, ele tem potencial ilimitado de venda, né? E aí ele pode ganhar mais que o próprio dono. Uma vez eu estava conversando com um colega, um amigo que é professor de vendas, de treinamentos de vendas, tal, do Spin Selling, né? Que é uma técnica super famosa. Eles são representantes aqui no Brasil, Millenheim Group. E aí ele brincou, qual a profissão mais antiga do mundo? Aí todo mundo já dá risada. Fala, pô, né? Pô, que pergunta, né? Pô, vai falar, prostituta, né? Ele falou, não, é o vendedor. Porque a primeira prostituta na história, fazer o primeiro programa, teve que fazer uma venda primeiro. Perfeito, então... perfeito. E a ideia é essa mesmo, ela precisou se vender, né? E aí já foi vendas a primeira profissão. É isso aí. E você explicou aqui, né? Durante o evento, na sua palestra, como 180 empresas venderam um mês em um dia usando o pregão de guerra. Que história é essa? Então, o pregão de guerra nasce há aproximadamente 6 anos atrás, através de foi uma casualidade, né? A gente foi convidado para fui contratado para fazer uma convenção de vendas para a Anjo Química e nós acabamos, um pouco antes de começar a convenção, o CEO me pediu para ter um dia de vendas, porque ele queria pagar os custos da convenção. Tá. Aí, eu tomando banho, tive a ideia de criar o pregão de guerra. Pregão, por ser uma oferta dada num fio de tempo, ou seja, hora para começar e hora para terminar, e guerra porque havia uma competição entre equipes e eu tinha a intenção de projetar, fazer uma sala de guerra, decoração de guerra e projetar os resultados num mapa mundi onde os continentes eram as equipes, estilo War, aquele jogo de tabuleiro. Sim. Ali nasce o pregão de guerra. Tá. A nossa meta era vender 2 milhões de reais e a gente terminou o dia vendendo 12. Aí eu fiquei assim, opa, tem alguma coisa aqui. Então foi assim que nasceu o pregão de guerra. De lá para cá, nós temos 181 cases de sucesso. Tá? E os nossos clientes faturaram nesse período 5,6 bilhões, todos em eventos, a maior parte deles, né, 99%, em eventos de um único dia. Nos mercados automotivo, imobiliário, serviço, varejo, tecnologia... E tem mais alguma coisa que eu já nem lembro mais de cabeça. Mas como é que funciona? Chega lá, junta todo mundo numa sala, como é que é a dinâmica? A dinâmica é simples. Eu estou impressionado com o número de palestrantes falando em inteligência artificial nesse evento. Tá? Falando em tecnologia, nos ambientes de marketing, eles estão falando em uso da força do marketing digital. O pregão de guerra é um passo atrás. Tá. A gente é retrô. A gente acredita que as pessoas querem se conectar. Elas querem falar com alguém. Elas não querem falar com alguém chato. Não querem falar com um call center que está perturbando quando não deveria. Mas elas, se receberem uma oportunidade, se elas ficarem, de alguma forma, curiosas e interessadas, elas querem falar com alguém. E o pregão funciona dessa forma. A gente prega que a prospecção ativa ela pode ser feita em qualquer segmento, inclusive segmentos que não têm nenhuma tradição de prospectar ativamente, como é o caso do varejo. No varejo você tem o quê? Você vai lá, pega uma loja, num lugar que tenha bastante fluxo de pessoas, cria um shopping, né? Ou contrata um espaço dentro de uma área dessas e espera o cliente, faz sua vitrine e espera o cliente entrar. A gente pegou a Arezzo nessas condições e fez a Arezzo vender o dobro do maior dia do ano, que é o sábado de Natal, numa quarta-feira de maio.
6 lojas da Arezzo estavam lotadas, os shoppings com fila de espera, enquanto as outras lojas do shopping vazias, absolutamente vazias. Então, essa foi a experiência que comprovou que até mesmo no varejo, uma boa prospecção faz toda a diferença. Mas como é que vocês levaram as pessoas lá para a loja? Então, você imagina que a Arezzo, aqui nas 6 lojas de franquia, de umas talvez 200, 250 pessoas que trabalham na operação. Essa é uma característica do pregão. Todo mundo virou vendedor. Todo mundo começou a mandar o WhatsApp, ligar para os clientes, prospectar, convidar. E com alguma oferta especial? Não, aí está o segredo. A gente gera curiosidade. A gente não declara nenhuma oferta. Tá, não é pelo preço, então. Não é pelo preço. É óbvio que o preço faz diferença. Nós vendemos o dobro do Natal e poderíamos ter vendido 4 vezes mais. Porque a gente só teve preço bom às 8 horas da noite, às 20 horas. Foi quando chegou a melhor oferta para nós. Que era aquela... Depois de já vender 4 coleções de 4 anos anteriores, que estavam estocadas, estavam paradas lá, a gente recebeu uma oferta de uma coleção atual, com uma bota, um preço fantástico, mas uma bota atual. E aí a gente conseguiu correr atrás, em 2 horas fizemos um número grande. Mas se eu tivesse chegado mais cedo, nós teríamos um resultado, no mínimo, o dobro do que a gente teve. E esse modelo consegue replicar para pequenas e médias empresas? Consegue. Você falou de 250 pessoas, né? Consegue. Eu gravei um podcast há algum tempo atrás, falando, explicando o método, conversando sobre o método, né? Expliquei os pilares e contei alguns detalhes do projeto. O que tem de gente que já assistiu esse podcast, ele está hoje com quase 400 mil visualizações. E muita gente pegou o conteúdo do podcast, assistiu 5, 6 vezes e botou para rodar e experimentar, ver se funcionava. Aí, uma loja de peruca fez um número espetacular, 1 mês, 1 dia. Uma loja de moto também. Vendeu muito mais do que venderia num sábado, venderia 2 motos, vendeu 27. Tá? Uma empresa de energia solar vendeu quase 4 milhões em um único dia. Tá? Uma clínica dentária fez um número espetacular, vendeu 200 e poucos mil reais em um dia. O que mais que teve? Então, vários outros cases que eu não vou lembrar agora, mas que aconteceram, a gente tem os depoimentos gravados, isso é muito importante, como prova social, e isso tudo aconteceu sem aprender a fazer um método, simplesmente aplicando em negócios, alguns relativamente pequenos, né? Faturamento pequeno, e em diversos segmentos diferentes também. Eu acredito que isso aconteceu de verdade, eu não estou aqui questionando o que... Então tu é diferente, porque a maior parte das pessoas não acredita. Mas eu acredito e estou tentando entender qual é o fenômeno. É isso que eu queria discutir com você, porque eu já vi acontecer numa empresa anterior, até comentei uma vez com a Ju, quando a gente combinou a entrevista com você, a gente até comentou disso. Eu falei, olha, teve uma ocasião em que a gente fez uma sala de guerra, né, que precisava lá, a gente fazia evento, isso 20 anos atrás, Alexandre, e um determinado evento, que era um novo evento, era para 500 pessoas, era bem nichado e tal, tinha, faltando 3 semanas, 250. Né? E aí aquela coisa, vamos fazer a sala de guerra. A sala de reunião é nossa, ninguém entra por 2 semanas aqui, tal, põe vendedor e tal, e vai para cima e vamos, e faz e-mail marketing, faz isso e faz aquilo, e conseguimos bater a meta. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, por que a gente fez isso? Porque teve uma falha anterior. Sim. Porque havia uma demanda que, por uma falha operacional nossa, a gente não tinha explorado. É aí que está o segredo. Assim, não quero dar nome aqui a nenhuma loja, mas assim, aquela empresa, ela deixou de vender aquilo, acumula estoque, por exemplo, e fala, bom, agora a gente tem a oportunidade de dar uma paulada aqui. É essa a lógica ou é outra? Vamos lá. Essa também. Tá. Existem 3 fundamentos importantes que fazem o evento acontecer e dar certo. Tá? Você não procura um médico para dizer para ele, cara, tô bem demais de saúde. Já entendi. Você só procura quando tem um problema. Tá doendo aqui. Tá doendo, tem uma dor, não tá funcionando, eu tô com estoque. Por exemplo, a Librelato, que a gente vendeu 30 milhões em 6 horas. A gente zerou o estoque que estava parado há 500 dias. Entendi. Tava doendo. A concorrente da Librelato chama Guerra. Eu tive que mudar o nome, tive que chamar de pregão de vendas, porque eu não podia chamar pregão de guerra. Sim, sim. Não tinha, era morte certa. Né? E nós vendemos todo o estoque
que os representantes disseram que não ia vender, vendemos todo o estoque, vendemos produção de 2 meses para frente de produto novo e ainda vendemos 126 cotas de consórcio, assim, para brincar. E nesse evento tinha um diretor comercial, que é um gauchão, ele dizia assim, pessoal, vende a carroceria tal, vende a carroceria qual e não sei o quê, e o pessoal ia vendendo. Daqui um pouco ele pegou o microfone e disse, pessoal, me vende as mesas do hotel, vende aquele frigobar, porque não tinha mais o que vender. Nós terminamos o pregão 2 horas antes do horário combinado, porque não tinha mais o que vender. Então foi um projeto que deu super certo e ele validou o pregão de guerra. Porque o primeiro que eu tinha feito tinha sido com a Anjo, e aí, se esse não dá certo, eu ia ficar cheio de dúvidas. Mas deu muito certo. E aí, de lá para cá, a gente testou isso várias vezes. Eu tenho 181 cases de sucesso. E devo ter uns 3 ou 4 que o sucesso foi muito bom, mas não foi o que se esperava. Tá. E em todos eles tem uma causa clara e evidente do porquê não deu certo. Eu ia perguntar se tem a ver com segmento. Desculpa te interromper, mas aproveitando aí que você vai falar o que não deu certo. Tem a ver com o segmento? Eu vou te falar que não, porque Tá. nesse mesmo segmento em que não deu tão certo, Você teve tive uma- muito Tá. sucesso em outros eventos. E aí, o que acontece? Quando me perguntam, funciona para qualquer negócio? Em tese, sim. Só não vai funcionar para aquele negócio que é puxado por demanda. Por exemplo, você tem um produto que é carburador de Brasília. Vai adiantar eu fazer um desconto no carburador de Brasília, fazer uma oferta ativa? Vai aumentar a demanda de carburador de Brasília? Não vai, porque só vai trocar quem está estragado. Uhum. Né? Ainda assim, ainda tem algumas empresas que trabalham com peças e que fazem ações, principalmente em Black Friday, e que a gente acha que vai funcionar no pregão também. Mas eu ia falar para vocês que o pregão tem 3 fundamentos. É isso que eu ia te perguntar. Vamos lá. Yes. Primeiro pilar, eu preciso engajar minha equipe. Para engajar a equipe, eu preciso entender um pouquinho sobre motivação. Eu vou entender que a motivação começa de forma extrínseca, através de dinheiro. Eu preciso ter alguma coisa para fazer diferente. Uma vez eu estava tinha fechado já um pregão com uma concessionária, sentei com o gerente e perguntei para ele qual vai ser a premiação dos vendedores. Ele disse, vou dar um café e um abraço. Então, Eu peguei o laptop, fechei e disse, então, um abraço, quem vai te dar sou eu. porque, pô... Não, e aí ele voltou atrás e tal, e fez e deu super certo, tá? Tem que ter dinheiro envolvido. E mais, o dinheiro tem que rodar para quem não é normal receber. Tá. Porque normalmente Vendedor por um dia. você só faz a ação comercial, só ganha vendedor e equipe comercial. Uhum. Aí os outros não tem Os por outros que não têm. entrar. E como eu quero quebrar todas as divisórias, e a gente faz isso, a gente quebra todas as divisórias, todo mundo na empresa vira vendedor. Que esse é um sonho de todo dono de empresa que é muito utopia. Na verdade, isso quase nunca vira verdade, é só no discurso mesmo. No pregão não, no pregão é verdade. Eu tenho vendedora, a menina da limpeza, ela às vezes é uma excelente prospectora. O rapaz que limpava carro virou vendedora, a menina da recepção virou vendedora, a menina que trabalhava no financeiro virou vendedora. E assim, fatos, né, joias raras que a gente consegue encontrar nos eventos e que efetivamente foram convidados para fazer parte do corpo de vendedores, depois de participar e aproveitar a oportunidade no pregão. Então, Então, o primeiro é motivação. é o engajamento. Engajamento. E tá. nesse engajamento eu preciso ter o que contar para eles. Então eu vou dizer o que vai acontecer, qual é a história do pregão e principalmente o que eles vão ganhar. Tá. Pronto. Então a turma vai fazer Você tem algo o time diferente. ali Isso. com você. Dentro do engajamento, a gente pode falar de gamificação. Tá. Uhum. Eu vou criar uma estratégia de gamificação porque isso motiva as pessoas. Demais. Vai ter um campeão, vai ter um time campeão, alguma coisa Se eu assim. fizer umas bolinhas de papel aqui, botar uma cesta ali na ponta da mesa e ver quem é que acerta, eu e você, nós 3, vai mudar o estilo da nossa conversa. Com certeza. Eu tenho um histórico, não quero desviar aqui, mas eu não posso jogar baralho com a minha mulher, porque quando a gente namorava, isso já faz 20 e poucos anos, ela ganhou. Ah, rapaz, voou carta pra tudo que é lado, porque eu não aceitei muito. Então é melhor você não fazer, tá? Não, mas a gamificação ela Mas é tem muito forte. esse Sim. ponto. E ela serve para fazer as pessoas fazerem aquilo que elas não gostam de fazer. Vendedor não gosta de CRM, detesta lançar dados em CRM. Tudo que tem que ser relatório, Nada, é um saco não gosta. pra ele. É. Mas você gamificar esse Sim. processo, eles vão e fazem. Mexe no brilho dele. Então esse processo de motivação inicial, de engajamento, passa por isso.
Então ele começa com dinheiro e depois ele entra em outros níveis que já são mais intrínsecos. Por exemplo, se a gente cria 3 times diferentes e nós estamos num processo de competição e tu começou a vender e eu não vendi, eu vou ficar bravo, vou vender também. E assim você vai criando um fluxo de energia absurdo, tá? Legal. Bom, segundo pilar, prospecção. Eu preciso fazer uma prospecção O segundo ou o persistente. É. Segundo. O primeiro Tá. é o engajamento. A Tudo aquilo gamificação está dentro, tá dentro do engajamento. Tá bom. O segundo, então, é prospecção. Tá. É onde eu vou realmente colocar o cliente no meu negócio. Tá. Né? Então eu preciso prospectar, eu preciso trazer o cliente para o jogo. E o terceiro pilar é a experiência de compra inovadora, Tá. diferenciada. Então, por exemplo, concessionária, eu criei a ideia de botar uma cortina preta em volta, porque eu não queria que ninguém olhasse para dentro da concessionária. Os carros posicionados, vetorizados de uma determinada maneira, iluminação cênica em todo o ambiente, fumaça, música alta, equipes uniformizadas e felizes dentro daquela competição, disputando aquele cliente. Resultado disso, disseram que era impossível vender um mês num dia dentro de uma concessionária e a gente vendeu 110% do mês, na primeira. E depois não parou mais. Aí foram 133 concessionárias que tiveram esse resultado. Legal. Foi E fora de depois, série. eu fico pensando, depois que o pregão passa na empresa, qual o impacto que fica, o que perdura dessa empolgação? Na verdade, quando você tem... a gente começa o contato com o cliente, a primeira dúvida dele, principalmente se for indústria, eu estou antecipando venda? Porque senão fica o gráfico serrote ali, Fica né? serrote. Eu estou antecipando venda? Não, não está. Talvez um pouco, uma pequena parte. Mas você está gerando mercados que normalmente não teria. Então, eu vou trabalhar leads que são inativos, eu vou trabalhar mercados que eu não atingi ainda e que eu quero atingir, eu vou vender produtos que estão com uma curva muito ruim de vendas e que eu posso fazer um combo com um produto melhor e fazer uma venda mais de volume. Então, o legado que fica de um pregão de guerra depende da qualidade da empresa. Se a empresa entender o que aconteceu, pegar aquele resultado e replicar, ela pode fazer quantas vezes ela quiser resultados fora da curva. Agora, se a empresa voltar ao que era antes, simplesmente entender que aquilo foi um movimento único, ela vai voltar ao que era antes, ela vai voltar ao nível de vendas que ela tinha antes de começar o pregão. E daí vai depender de um outro pregão. Vai depender mais de um pra outro frente, pregão. provavelmente. Quanto Que não- tempo depois? dá Pois pra é, fazer? não é legal fazer muito seguido. A gente já fez com marcas de carro a cada 3 meses e funcionou bem. Mas o ideal é 2 por ano, 1 por ano no máximo. Porque aí você pega uma demanda reprimida, ali, você está pegando muito a sobra, né? Porque o pregão, ele é uma curva de aprendizado absurda. E ele é uma riqueza de detalhes e metodologias que a gente usa de cunho científico, que também é muito grande. Então, se você pegar partes do conteúdo, você pode replicar toda semana. Mas tem coisas, o todo não é legal fazer toda hora. Ele perde o efeito, né, Alexandre? Perde o efeito. Perde o efeito. Em geral, o segundo pregão vende mais que o primeiro, porque as pessoas aprendem a fazer. Quem fez certo repete, melhora, e quem fez errado se arrepende e faz certo. Entendi. Bacana. Olha, eu confesso que quando a gente ouviu falar, a Ju me contou a primeira vez, eu vou falar com o Alexandre, eu falei, putz, será que tem algum milagre aí, né? Não, e, de não novo, tem. quando eu te falei que eu acreditava, tem muita lógica, Tem né? lógica. Porque você está resgatando ou ressuscitando, né, uma venda que deveria ter sido feita ou que quase foi feita, coisa do tipo. Então, a lógica está aí, né? A gente tem toda uma metodologia muito bem desenhada, né? E isso, obviamente, é muito customizado de tipo de empresa para tipo de empresa. Mas a principal questão envolvida é como eu mobilizo a minha equipe para fazer um resultado que eles não estão acostumados. Tá. E aí o santo de casa não faz milagre, não tem jeito. Sim. Aí venho eu de fora, eu faço as pessoas acreditarem no pregão, e essa é a parte mais difícil, fazê-las acreditarem. Eu brinco assim, ó. Os caras perguntam, o que você faz? Eu digo, eu minto para as pessoas, eu engano as pessoas. Eu digo para ela que ela pode, ela acredita que pode, e ela vai lá e faz. Sim. Ela não sabia que era impossível, né? Não sabia que era foi lá e impossível, fez. foi lá e fez. Mas isso é minha prática, todo o tempo está acontecendo isso. E aí, no final, a gente colhe depoimentos e tem sempre 2 tipos de pessoa. Aquela que é grata pelo resultado e aquela que é arrependida por não ter acreditado, que perdeu a oportunidade.
porque a gente distribui muito dinheiro em pregão, né? E isso faz toda a diferença para quem não está toda hora recebendo comissão. Como é que o pessoal acha você nas redes sociais, ou YouTube, ou podcast? Vamos Porque lá. eu acho que muita gente vai querer dar uma olhada. Então, o @pregão de guerra, lógico, sem acento, no Instagram. O meu, inclusive, vou pedir ajuda para a tua audiência para que a gente possa bater. Eu tenho que bater 50 mil seguidores até depois de amanhã. Tá? Pregão de seguidores. Eu tô com 6 mil, então o esforço é gigantesco. Né? Olha a minha fé nessa equipe. Tá? O @Alexandre Jaques, _, porque teve um miserento que botou lá o Alexandre Jaques e eu tive que botar o underline. Ele é a cópia, né? Ele é então, o pirata. Então. E o nosso site, né? O pregãodeguerra.com.br. Ali você vai ter aquilo que é fundamental para as pessoas acreditarem, que é muita prova social. Muita, 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 muita. Quem assistiu aqui com a gente viu tanto. Eu tinha só 30 minutos para falar aqui no Empreende, mas eu tive que usar praticamente 20 minutos só mostrando cases para as pessoas acreditarem. Porque você sabe que eu tenho um problema. Nós vendemos produtos digitais também, né? Da nossa esteira de produtos. E eu tenho muita dificuldade de aprovar nos gateways de pagamento. Eles não acreditam que a minha oferta é verdadeira. Eles acham que eu estou mentindo. Que negócio é esse de um mês num dia? E aí, por ser mentira, é fraude, eles me bloqueiam. Eu tenho dinheiro bloqueado em gateway de pagamento por conta disso. Meu jurídico está trabalhando para desbloquear agora. Porque é uma promessa. De novo, a mesma reação que eu tive a primeira vez. Será que isso é fórmula milagrosa? Mas não é. Deixa eu fazer um comentário. Claro. Lá no começo, o pessoal me chamava de louco. Inclusive, eu tenho alguns vídeos do cara dizendo, parece um louco, não sei o quê, mas eu não acreditei, agora tá aí o resultado, não sei o quê. Então, eu era chamado de louco. Hoje, depois de 181 resultados, eles estão começando a me chamar de mago das vendas. Mas eu não sou nem louco nem mago, porque não tem mágica e não tem loucura. O que tem é muito trabalho. Muito trabalho e muita ciência envolvida. Muito legal. Alexandre, quero te agradecer demais por compartilhar esse conteúdo. Você tinha a opção de guardar só para você, né? Está aí compartilhando conhecimento, se posicionando como autoridade nesse método, né? Então, parabéns e te agradeço muito por participar hoje com a gente. Eu que agradeço a oportunidade e foi uma decisão estratégica nossa, já de pelo menos 2 anos, não mais esconder nada do jogo. Por quê? Você não consegue proteger uma ideia no Brasil. Não tem como. Tem muita cópia, então pelo menos o mercado sabe que nós fomos os criadores, nós temos a patente desse projeto e nós somos os maiores, os líderes de mercado. Né? E, naturalmente, cobramos mais caro que qualquer um. Obrigada, Alexandre. Parabéns. Gente, obrigado, viu?